Olá! Dando sequência à nossa série de 5 erros de um planejamento digital, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o segundo erro, que diz respeito ao conceito sobre o qual está embasado todo o nosso protocolo de planejamento digital. A lei que rege nada mais que o universo todo, por toda a eternidade. Mas antes de qualquer coisa, você sabe o que significa proporção de ouro ou proporção áurea? E qual é a importância dela? Onde a gente encontra a proporção áurea? E o que ela tem a ver com odontologia? De que maneira que a gente pode usá-la a nosso favor? O segundo erro, então, é você trocar a proporção de ouro pela pretensão do olho. Isso mesmo, abrir mão de uma ferramenta tão fiel e tão poderosa e optar apenas pela perigosa prepotência do olhar. Ok, a gente sabe que existe por aí pelo mundo afora alguns talentos renascentistas, não é verdade? Mas a gente sabe muito bem também, gente, que isso é para poucos. Quando muito, uns 20% dos dentistas ocupam esse status. Aliás, por falar nisso, vocês sabem por que a 3M acabou de lançar uma resina Filtek Universal? Porque a razão pela qual essa resina veio, gente, é exatamente pelo motivo que eu acabei de falar aí agora. Para atender justamente essa alta demanda de mortais da odontologia. É o seguinte, gente, a 3M fez uma pesquisa entre os profissionais de odontologia e chegou a uma triste constatação. Ela chegou à conclusão de que em torno de 75% dos dentistas têm bastante dificuldade no que se refere ao desempenho na construção de uma resina mais elaborada, pela técnica da estratificação. Ou seja, em outras palavras, o que a 3M mostrou para a gente é que 75% dos nossos dentistas carecem de maiores habilidades artísticas na execução, por exemplo, de uma restauração classe 4 em resina, ou uma faceta direta em resina, com todos aqueles passos de estratificação, mamelos dentinários, áreas de translucidez, opalescência, enfim, todo tipo de caracterização. Agora imagina então, gente, numa transformação de um sorriso inteiro, de segundo pré a segundo pré. É aqui que eu quero chegar quando eu falo desse segundo erro. Se você, que acha que se enquadra aí dentro desses 75%, tem a possibilidade de lançar mão de uma ferramenta que Deus, que é perfeito, Deus usou quando criou toda a beleza do universo, desde o micro até o macro universo. Se você tem na sua mão a chance de usar uma ferramenta tão poderosa, por que você vai continuar apostando apenas no seu olho? Isso é coisa do passado, gente. É apostar na falida técnica da tentativa e erro. Um dia vai dar certo, né? Não é assim? Até lá, qual que é o problema de eu ficar repetindo e repetindo tantas vezes o mesmo procedimento? Não é assim que acontece? Sinceramente, gente, isso não entra na minha cabeça. Antes da era digital, até sim, a gente não tinha o que fazer, Era o que tinha. A ferramenta era nós e só nós mesmos. Ou você tinha talento renascentista e ocupava a sua cadeira lá no Olympus dos deuses, ou você repetia, até perceber que você precisava repetir mais um pouquinho, Mas hoje, gente, o que parecia apenas um sonho impossível na nossa cabeça, na verdade uma utopia, Isso mesmo, que quem imaginava uma coisa dessa ser possível nos dias de hoje, com essa tecnologia toda a nosso favor. Só que hoje é real, gente. Hoje é real. Então não perde mais o seu precioso tempo aí se desgastando só com a tentativa e erro, só com o seu talento. Para quê? Se você se identifica então com esse grupo dos deuses do Olimpo, não se preocupe, porque você não vai engessar o seu talento só por você usar uma ferramenta digital que já vem toda mastigadinha para você. Pelo contrário, quanto mais você trabalhar, quanto mais você insistir com um planejamento digital, de verdade, mas de verdade, de verdade. Como assim de verdade, Marcos? Que história é essa? Sim, porque
quem tem que dar a primeira palavra se aquilo é de verdade mesmo é o paciente e não a gente. Vocês vão entender mais para frente por que eu estou falando isso. Porque dependendo da forma como você elaborar um planejamento digital, se esse planejamento carece de muitas explicações, desculpas, na hora que você estiver apresentando para o paciente, gente, ele acaba se transformando num pesadelo, um tiro no pé. Então ele tem que ser de verdade, tem que ser uma coisa realista. Então, como eu disse, se você já é um talentoso nato, quando você estiver usando uma ferramenta de planejamento digital de qualidade, você vai perceber o seu talento e a sua criatividade expandir cada dia mais na sua cabeça. É impressionante esse efeito, gente. É impressionante. Agora, se você acha que você não tem tanto talento assim, não se prepara. Se prepara que você vai se surpreender com o tamanho do talento adormecido aí dentro de você, aí dentro da sua cabeça. Isso depois que você começar a trabalhar com esse planejamento digital, você vai se descobrir literalmente. É simplesmente maravilhoso. Um efeito extremamente transformador. Então, a pergunta que sempre fica é: como não aderir ao digital? É isso que eu me pergunto até hoje. Como tem ainda tanta gente resistente? É como você ser um arquiteto ou um engenheiro e escolher fazer a casa do seu cliente só pelas suas ideias maravilhosas que você tem na cabeça. Pode ser que você ainda seja um daqueles que pensam em planejamento digital apenas como uma poderosa ferramenta de vendas, né? Algo que você tem ali na sua frente que vai te ampliar esse efeito de vendas. Se fosse só por isso mesmo, gente, até seria compreensível que você pudesse abrir mão de trabalhar com esse planejamento digital. Porque às vezes você é um cara super, hiper arrojado, carismático, descolado, né? Enfim, você tem todo aquele traquejo necessário para um bom relacionamento interpessoal, manda super bem os seus engajamentos com os novos pacientes, né? Tem um ótimo índice de conversões, enfim. Se fosse esse o objetivo em planejamento digital, então seria completamente aceitável que você não quisesse gastar o seu precioso tempo investindo numa ferramenta dessa. Para que você vai perder esse tempo? Não é verdade? Já vai direto para a boca mesmo, como era antigamente, né? Tempo e dinheiro. Mas, gente, o que eu estou tentando focar aqui é no resultado daquilo que você, como um expert em venda, vai proporcionar depois para o seu paciente. Será mesmo que você vai conseguir entregar este produto na íntegra, da forma como você vendeu? Aquele produto que você vendeu com tanta maestria para ele? Você já parou para pensar que quanto melhor você for em provocar o sistema límbico do seu paciente no momento da venda, maior será a sua responsabilidade e, consequentemente, maior será o risco de você não conseguir entregar aquele paraíso utópico, né, que você criou na mente dele. Já pensou nisso? Isso é muito fácil de perceber. O fato é que você não tem nas suas mãos o domínio dos desejos do paciente. Não adianta. Porque o que você tem nas mãos para oferecer para ele é um simples produto frio. E o produto frio não tem essa capacidade de dominar o que ele está sentindo. Por mais que você queira, não adianta. Você, com a sua brilhante capacidade de vendas, com certeza até esquentou esse produto, sim. Mas sabe aonde você esquentou esse produto? Na mente do seu paciente. Dá para entender o perigo disso, gente? O que eu estou tentando falar aqui é que você pegou um produto que para o paciente ainda era totalmente frio, ou seja, abstrato, né? Não tem nada de concreto na mão dele. Porque esse produto ele foi completamente formatado no campo das suas ideias. Só que para você, ele se mantém constantemente aquecido nas brasas das suas experiências clínicas, né? Ou seja, a sua cabeça ela é suficiente para botar fogo nesse produto, sem dúvida nenhuma. Não tem nada de errado nisso. Para você está entendendo que o paciente está captando tudo que você está falando, porque você já provou isso, você já experimentou o resultado disso concretamente, mas ele não. Porque você já teve N resultados que te servem como o seu termostato, né? Os seus resultados clínicos são o seu termostato, mas isso é só na sua cabeça. Por melhor que realmente possa ser o seu produto, pelo fato de você trabalhar apenas com o processo verbo-auditivo de vendas e não o processo visual através de imagens, a partir do momento em que a imagem que está lá no seu córtex visual
é decodificada em verbo, pode ter certeza que o seu produto esfriou nesse momento. E na outra ponta dessa comunicação tem o seu paciente que faz esse processo inverso, ou seja, ele recebe esse produto frio através do sentido da audição e começa a esquentar esse produto à medida que a sua palavra vai entrando pelos seus ouvidos e vai até o seu córtex. Só que tem um detalhe aí, gente, e esse detalhe faz toda a diferença. Antes dessa mensagem corticalizar, ela dá uma passadinha lá no sistema límbico do paciente. Isso aí, ela faz uma paradinha estratégica para abastecer. E ela vai abastecer lá no sistema límbico dele, onde ele guarda suas emoções. E é ali dentro do seu sistema límbico que está o termostato dele, né? Assim como você tem o seu, ele também tem o dele. Em outras palavras, antes do seu produto chegar frio lá no córtex do paciente, ele dá uma passadinha primeiro lá no fogo das emoções e dos sonhos do paciente, e é aí que mora o perigo. Porque esse fogo vai remodelando as suas palavras de forma a caber no tamanho dos seus sonhos, né, dos desejos dele. Isso mesmo, você fala quadrado, daí ele pega essa mensagem, coloca na forminha redonda da atriz fulana de tal, que é o sonho do sorriso dela, né? Tem aquele sorriso que é o seu sonho, e põe aquilo para assar no seu sistema límbico. E é exatamente isso que acontece. Quem nunca experimentou isso? Você fala, vai precisar desgastar um pouquinho para ter resistência, uma adaptação. Aí ele pega essas suas palavras, derrete na fornalha dos seus medos e inseguranças, quase sempre modulados pelas experiências negativas dele ou de outras pessoas, até fritar a sua mensagem, até fritar a polpa do dente dele. Aí ele coloca um salzinho chamado canal e a pimenta com a palavra dor. E por aí vai. Enfim, esse é o maior perigo de se vender uns produtos frios. O paciente já tem experiência, já tem emoções, já tem desejos, e aquilo vai passar por ali antes de chegar no córtex, certo? Essa era da odontologia, gente, eminentemente sensorial, já era, acabou. A tecnologia está aí para tornar tudo muito mais previsível, para retirar das suas costas toda essa responsabilidade que torna tudo tão tenso, né? E te trazer conforto e segurança. Eu já disse isso aqui e vou repetir sempre. Mocho é lugar de brincar de odontologia. Lugar de preocupar, de pensar, de quebrar a cabeça, de errar quantas vezes forem necessárias, é no computador, trabalhando em cima das imagens do seu paciente e com uma boa ferramenta de planejamento digital. Mas aqui, não basta ser só boa também não. Ela tem que ter uma coisa chamada efeito teletransporte. Sabe o que é isso? Efeito teletransporte? É a capacidade do seu projeto poder sair do computador e ser transportado para a boca do paciente e com extrema fidelidade. É a capacidade dele ser replicável. Isso está diretamente relacionado a esse segundo erro que nós estamos conversando. O erro do não uso da proporção dental, da proporção áurea. Uma coisa é você vender um projeto para o paciente. Ótimo, primeiro passo dado com sucesso. Outra coisa é você entregar esse produto vendido com precisão e confiabilidade. Se você consegue completar esse ciclo de 2 passos com eficiência, excelente. O segundo passo dado com sucesso. Só, gente, que isso não acaba aqui não. Ainda tem um terceiro passo, muito mais importante, que é o que faz toda a diferença num projeto digital de verdade. E você só vai conseguir alcançar isso, essa performance, se você não cometer esse segundo erro que eu estou falando. É isso que vai permitir que esse projeto seja concebido de uma forma a não apenas se encaixar na boca do paciente, mas se encaixar no rosto dele, de forma harmônica, de acordo com as linhas de proporção áurea da sua face. Ou seja, é um sorriso desenhado especialmente para o João, e apenas para o João, e mais ninguém. Ele não serve para outra pessoa, ele é personalizado. E aí é que está o grande diferencial que faz do Ponto PSD um protocolo único e exclusivo, a personalização do sorriso para o paciente. Então, gente, se você for pensar bem, na verdade esse não é o terceiro passo, né? Na verdade ele é o primeiro passo. E fazer esse primeiro passo muito bem, todo estruturado a partir das linhas de proporção áurea daquela face, é pré-requisito irrevogável
para que o segundo passo, o das vendas, seja alcançado com sucesso. E, consequentemente, a mesma coisa acontece com o terceiro passo, o da replicabilidade. Ou seja, todo o sucesso, não só do tratamento desse paciente, mas da fidelização dele, vai depender exclusivamente de uma lei divina chamada proporção áurea. Me diga uma coisa, quando se fala em design do sorriso, você prefere trabalhar com precisão ou com aproximação? Se você pensou em precisão, pense de novo. Presta atenção na pergunta. Estou falando aqui de você pegar uma fotografia inicial de um paciente ou um modelo de gesso e desenhar um sorriso inteiro ali naquela fotografia, né? Ou no modelo. Fazer um enceramento diagnóstico. E não de você replicar esse sorriso que já foi encerado na boca do seu paciente. Aqui sim, na boca do paciente, o desejado seria a precisão. Na construção, a harmonia. Na réplica, a precisão. Ou seja, o ideal é que o sorriso seja construído com harmonia fora da boca e replicado com precisão dentro da boca. É interessante isso, né? Veja só como parece um paradoxo. Primeiro, em busca do natural, eu fujo da precisão e foco na harmonia. Mas em seguida, ainda em busca do natural, eu preciso fazer o contrário. Eu preciso extrair esse novo design que foi projetado na fotografia ou no modelo de gesso com a máxima precisão possível para que ele seja replicado na boca do paciente. E assim eu poder entregar aquele produto que eu vendi com toda a fidelidade. Odontologia estética significa harmonia e não simetria. A harmonia chama atenção para o natural e não para o artificial. E natureza, gente, significa aproximação e não precisão. Exatamente. A única coisa que a gente vai achar na natureza é aproximação e jamais precisão. Agora é que vem a coisa mais bonita dessa história toda. O verdadeiro espetáculo da natureza. Eu diria que é a coisa mais maravilhosa sobre a qual é fundamentada o ponto PSD, o projeto Sorriso Digital. E isso que eu vou falar é a prova de tudo isso que eu estou falando aqui até agora. Não é novidade para ninguém que o fator de proporção áurea é representado por um valor numérico que é 1,618.033.98875 e aí vai. E assim vai por uma infinita dízima periódica. Isso todo mundo conhece, todo mundo já aprendeu na graduação. E você já parou para pensar de onde vem esse número? Né? Por que essa dízima periódica não podia ser um número exato? Por que tem que ser uma dízima periódica? Por que será que Deus não facilitou as coisas para a gente? Né? Por que Ele não nos deu um número redondinho, mais exato, que coubesse na nossa cabeça? Permitisse a gente apenas jogar isso na calculadora e achar um número exato. E você já parou para pensar de onde que vem esse número? E por que essa dízima periódica? Por que será que Deus não facilitou as coisas para a gente? Não é verdade? Por que Ele não nos deu um número bem redondinho, né? Um número que fosse mais exato? E permitisse a gente apenas jogar esse número na calculadora e achar um resultado que encaixasse na pobre cabecinha de um dentista. Não dizem que Deus é dentista? Será que ele estava tão confuso assim naquele dia que não conseguiu colocar um fim nesse número para ajudar a gente? Pensando bem, eu acho que ele deve ser dentista sim, sabe por quê? Naquele dia ele devia estar muito estressado. As semelhanças começam por aí. Ele devia ter muita criatura para preparar e moldar, não é verdade? E a quantidade de provisórios que ele tinha que fazer ainda? Meu Deus, imagina! Aliás, até que foi uma semana muito boa, muito produtiva para ele, tudo muito certinho. Pelo menos até o 5º dia. Até ali ele já tinha feito tudo definitivo. Não tinha nada provisório mais. Só que no 6º dia, né, a coisa zangou pro lado dele. O cliente ficou só no provisório e foi embora, sem pagar a dívida. Ele até cobrou durante um bom tempo, ele cobrou. Só que o cliente era terrível, só reclamava, né? O típico paciente que a gente encontra sempre, né? Aquele paciente que reclama de tudo tá ruim, mas na hora de pagar mesmo que é bom, ó, sem chance. Mas como Deus é sempre muito bom o tempo todo, né? Acabou que ele foi pessoalmente na casa da criatura e perdoou todas as suas dívidas. O fato é que Deus deve ter acumulado tantas bolhas e distorções naquele dia que provavelmente é por isso
que ele esqueceu de terminar aquele número para nós, não colocou um fim nele. Só pode ser isso, né, gente? Bom, gente, mas brincadeiras à parte, o dia que eu entendi isso, gente, ficou tudo muito mais claro na minha cabeça. Tudo se tornou extremamente mais fácil e prazeroso. Construir sorriso passou a ser só prazer. Hoje eu entendo que essa dízima periódica é apenas mais um dos sinais que ele tinha para mostrar que nos queria livre, totalmente livres. Sim, porque isso nos deixa totalmente à vontade para criar. Graças a essa dízima periódica, a gente pode trabalhar sem se sentir engessado, sem nos mecanizar, né? É por essa razão que desde o início da criação, não existe nenhuma obra criada por Deus que seja repetida, nenhuma, nem a menor das suas criaturas invisíveis a nós, nem a menor das folhas de uma árvore. Tudo isso justamente por causa da dízima periódica, justamente pelo fato dela ser infinita. E exatamente isso que nos permite a trabalhar com aproximação e não com precisão na odontologia. Deu para entender? É justamente isso que permite as pequenas diferenças, as pequenas imperfeições que fazem do natural o belo. E por isso que não vai existir jamais nenhuma ferramenta matematicamente estruturada onde através dela a gente vai construir sorrisos ou faces através da harmonização orofacial. Sem chance. Todas as ferramentas que foram elaboradas para esse propósito através de planejamentos digitais, como as utilizadas pelo ponto PSD, elas devem ser encaradas como referências, não como uma decisão fechada em si. Tudo tem que caber ali dentro. Não, elas são um ponto de partida, para que a partir daí a gente possa colocar o nosso talento em ação. Com elas à nossa disposição, até aqueles que se acham mais incapazes descobrem o seu talento oculto. A primeira coisa que tem que ficar claro, para que a gente possa perceber como essa ferramenta é impactante na nossa vida, é que toda a arquitetura da criação, tanto das partículas invisíveis como das visíveis, inclusive as intangíveis e incontáveis galáxias do universo, foram montadas pelo Criador a partir desse fator de proporção áurea, ou a proporção divina, né, que certamente é um termo muito mais adequado. Mas ele também foi tão bom com a gente que ele deixou essa ferramenta exposta em toda a sua obra, né, totalmente ao nosso alcance, inclusive encharcada em nós, né? Nós somos inteirinho montado a partir do fator de proporção áurea, né? Quem tiver interesse vai dar uma lida sobre o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. O ponto de partida para se começar a construir um sorriso, ou seja, a pedra fundamental de um dentista nesse trabalho, é a relação de proporção áurea que existe entre a distância que vai dos olhos até as incisais dos incisivos superiores, em relação à distância dessas incisais à base do mento. Essa relação é de 1,618. Sendo assim, fica fácil determinar o tamanho dos incisivos, né? Um grande primeiro passo. É tão fácil, gente, evitar certas aberrações que a gente vê por aí de dentes gigantescos, né? Como tem isso na mídia. É só a gente usar essa ferramenta da maneira correta. Então aí você tendo tudo bem definido, tendo a linha média definida, pode ser facilmente obtida dividindo a distância bipupilar do paciente. E tendo essa linha incisal obtida por essa relação de proporção áurea entre os olhos, incisais e mento, né? E tendo isso tudo organizado, o ponto de interseção entre essas duas linhas, a linha média e a linha dos incisivos, vai ser a pedra fundamental para a construção do sorriso, certo? Então a gente tem dois parâmetros aí para descobrir. Um deles é o lugar certo da linha incisal daquela face. Tendo os olhos e o mento, a gente acha a linha incisal. Tendo a linha média também já definida, vai ter um ponto de interseção entre essas duas linhas. Esse ponto de interseção é o início da construção do sorriso, é a pedra fundamental do design do sorriso. Então, a partir desse ponto de interseção, você vai começar a construir dois retângulos de ouro, um à direita e outro à esquerda da linha média, de forma que a soma da largura dos dois seja 1,618 maior que a altura deles. Então aí a gente já tem, né, a construção, o esboço do lugar onde vai ser construído os dois incisivos centrais. A partir daí não é novidade para ninguém, né?
A gente sabe que numa visão frontal, a distância mesiodistal do incisivo central ela é 1,618 maior que essa mesma distância no incisivo lateral. E a mesma coisa acontece entre o incisivo lateral e o canino, e também entre o canino e o premolar. Sendo assim, gente, eu posso construir um sorriso que seja único e exclusivo para aquela face daquele paciente e para mais ninguém. E onde é que entra a dízima periódica nessa história? Muitas vezes, quando a gente vai posicionar a ferramenta de proporção áurea relacionando olhos, incisais e mento, a gente se depara com uma situação bastante conflitante. Às vezes a linha incisal que o paciente possui, ou ela fica muito abaixo da linha incisal da ferramenta, dessa proporção ideal, ou ela fica muito acima dessa linha, o que teoricamente nos obrigaria ou a cortar demais o dente, ou a alongar demais os dentes para corrigir essa discrepância entre a linha incisal verdadeira dele, habitual, e a linha incisal que a ferramenta determina, certo? E aí é que entra a dízima periódica para salvar essa situação. Como eu disse, na natureza não existe precisão, mas sim aproximação. Portanto, a gente resolve esse impasse através dos olhos do paciente. Normalmente, quando a gente vai posicionar essa ferramenta de proporção áurea da face, a gente posiciona a linha bipupilar no centro da pupila dos olhos do paciente. Caso aconteça essa discrepância aqui nos dentes, a gente pode ou descer essa linha até o canto dos olhos, ou até subir essa linha dos olhos até a margem superior. Isso vai permitir que haja uma correção aqui embaixo, A gente vai conseguir melhorar essa relação entre a linha incisal ideal e a linha incisal que o paciente tem. Esse recurso ele resolve praticamente todos os casos que a gente tem essa discrepância, sem que a gente possa perder a relação de proporção áurea e nem também comprometer o tamanho ideal dos dentes, É por isso que a gente trabalha sempre na aproximação. Há muito mais a ser dito e estudado sobre esse tema da proporção áurea. Para que você possa reforçar os seus conhecimentos, eu indico fortemente a leitura sobre os Leonardos, o Fibonacci e o Da Vinci. Os dois são os pilares que desenvolveram e que estudaram e que entregaram para o mundo tudo sobre proporção áurea. É um conhecimento maravilhoso, é muito bom, vale a pena. No próximo vídeo da série dos 5 erros que um dentista pode cometer no planejamento digital, nós vamos falar sobre um erro muito básico e muito perigoso. Porque esse é um erro que, se você cometer apenas esse erro e acertar os outros todos, as chances de você vender são altas, mas a certeza de que você não vai conseguir entregar o seu produto é forte, é muito mais forte. Então continue conosco, firme nessa série, que você vai descobrir que erro grave é esse. Para que você possa então receber a notificação de quando o próximo vídeo estará no canal, clique aí no sininho ao lado do botão da inscrição. Mas se você ainda nem inscreveu no canal, a hora é agora. Se inscreva para que a gente possa interagir, para que você possa receber também as notificações dos próximos vídeos. Quando você se inscreve num canal que você goste, que você interage, nosso canal cresce, e mais pessoas podem receber esse conteúdo também. Então, lembrando que você pode também compartilhar esse vídeo com os seus amigos, que você sentiu aí que precisa desse conteúdo, ok? Além disso, gente, dê aí o seu joinha se você curtiu e deixe também os seus comentários sobre as suas experiências ou a falta delas, Pois a nossa intenção é cada vez mais somar com você, ok? Conto com isso. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo.